Super Código Aberto para você! Estamos no ar com mais um programa especial onde aqui a gente abre o coração, estuda a Bíblia de um jeito diferente e, acima de tudo, sonha com o céu. É esse céu que a TV Novo Tempo apresenta para você e você é muito bem-vindo aqui no nosso encontro marcado com os jovens de todo o Brasil e do mundo pela internet. Eu já te pergunto, tá tweetando, tá entrando nas redes sociais, tá curtindo o Insta, entrando no Face, dando um WhatsApp pros amigos, dizendo, olha, vamos lá assistir o Código Aberto? Querido amigo, você é bem-vindo aqui, mas eu conto com você, porque esse viralizar do bem depende de todos nós engajados na mobilização máxima de dizer Jesus está voltando. Seja bem-vindo ao nosso programa, onde aqui já vamos para a 5ª semana juntos. Esses colegas convidados já viraram amigos do coração e é bom demais porque também estão virando amigos de você e eu já peço para vocês hoje. Antes de eu apresentar, vão pensando uma coisa que você não gosta de fazer. No Código Aberto a gente fica à vontade. Pensa isso, Suzane. Porque olha aí, ó. Mara, mais um sábado com a gente, mais uma semana com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, pastor. Muito bom estar aqui de novo. Uma coisa que você não gosta de fazer. Tem algumas, entre elas passar roupa. Passar roupa? Não gosto. Passar roupa? Ok. De que fato. Mais? Que mais que eu não gosto de fazer? Vamos pensar. Vai pensando, eu pergunto, pastor Tiago, e aí? Não é falta de criatividade não, mas eu também não gosto de passar roupa. Eu não gosto de passar roupa. Duas coisas em questão de casa. Não gosto de passar roupa e eu não gosto de secar louça. Eu acho que secar louça é uma prática que beira... Abominável. Abominável, beira a inutilidade. Eu acho que ok, é um direito que você deixar. tem. Já pensou aí, Mara, coisa que você não gosta? Ainda não. Vai lá. Vou aqui pra Rebeca. Além de acordar 2, 5, 6, 7 da manhã, eu acordo fralda, só algumas vezes à noite. Né? Eu não gosto muito, quer dizer, eu não gosto nada de ouvir o choro da minha filha. É uma coisa que eu aprendi que existem incômodos que mexem com o nosso âmago. E esse é um incômodo que mexe com o meu âmago. Se eu escuto o choro dela e agora o choro generalizado infantil, eu me sinto movida, me incomoda e me leva a chegar perto dela, ver o que está acontecendo. Então eu vejo que me incomoda no nível que nada me incomodou antes. Que coisa! Rochael, o que é que você não gosta de fazer? Nessa linha das louças, aí eu não gosto de lavar a louça, especialmente porque eu tenho alergia a sabão. Meu brother, bate aqui. Eu ia falar exatamente isso. Olha, eu lavo o banheiro, eu passo o aspirador, eu lavo o carro, eu tiro o pó dos móveis. Passa roupa? Eu lavo, até passo roupa. Então vamos não trocar tem problema. porque eu não Agora, tenho onde lavar. brother, eu não suporto. A minha esposa sabe que me dá assim um desespero emocional. Até secar eu aceito, cara. Mas lavar eu não gosto, cara. Não dá. Somos dois. E outra coisa que eu não gosto é ficar em academia. Olha, o Thiago, o produtor, está dizendo assim, ó, somos 3, porque o nosso produtor também do código não suporta lavar roupa, lavar louça. Lavar então, louça, porque lavar roupa é fácil, né? A gente põe na máquina, aperta o botão, lavou. Agora, a louça ainda não dá, né? Porque o tempo que você leva para pôr na máquina também é o tempo que você gasta lavando. Então não dá. Louça é um problema. A não ser que você vá para fora lá, né? Ficar em academia Paris, também. Canadá, daí você compra os negócios descartáveis, joga fora, tá tudo certo. Outra coisa isso aí eu tô me esforçando para aprender a gostar, é que é ficar em academia puxando ferro. Isso aí Mas isso é bom. é muito bom, mas eu tô aprendendo a gostar. Tá se esforçando, é natureza, você tá lutando com a natureza. Não, mas Suzane, eu vou gostar muito. vamos lá, Suzane, e você? Não querendo ser redundante, mas também eu odeio lavar louça. Gente, são Tanto 4. Isso aí já é um movimento nacional. Eu e a contra Mara louça. lavamos a louça de vocês, vocês passam a roupa da gente. Nossa roupa. Olha Quando o aí, Felipe e eu, a gente decidiu casar, né? Uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, assim, olha, pra gente evitar mais uma briga entre casais, a primeira coisa que a gente vai comprar vai ser uma lava-louças. Então, Mas foi olha... o primeiro item que a gente comprou pra nossa casa, foi uma lava-louças. A gente compra colchão, fogão, geladeira, eu não, foi uma lava-louça. Porque apesar do tempo que você perde ali colocando pra lavar e tal, pra mim poupa muito tempo. Mesmo assim. E eu fico lá evitando. Não dá uma gastura, né? Pelo tempo molha, sabão, aí lava na gosto. barriga, vai escorrendo. Gente, eu não sei, é antinatureza. Você sabe que eu gosto de fazer essas coisas? Porque eu sempre torno mais... É que eu sempre tô assistindo alguma coisa. Eu tenho meu tablet aqui, então o que eu coloco? Coloco um vídeo legal, aí eu lavo a louça assistindo alguma coisa. Eu passo a roupa assistindo alguma coisa. E torno o que é chato, legal. Bom demais. Uma dica. Gente, começamos o código hoje compartilhando com você o que a gente não curte para dizer agora o que a gente curte demais.
quer estar aqui com você e nos próximos minutos a gente viajar juntos nos nossos sonhos, nas nossas discussões, mas acima de tudo, querido telespectador, amparados pela palavra de Deus. Tem coisa muito mais gostosa do que lavar louça, tem coisa muito mais eterna do que viver nessa terra, tem um Deus, um céu e uma Bíblia para a gente estudar junto no Código Aberto. Quem não orou, eu já me esqueci. Deixa eu ver, Rebeca já orou, então a Mara já orou. Pastor já orou, todos já oramos. Suzane não orou, né? Eu não orei. Então eu vou pedir hoje para você orar para a gente. Tá legal. Tá bom? Senhor Jesus, obrigada porque estamos aqui para estudar um pouco mais sobre Ti, entender um pouco mais a Tua palavra e fazer com que essa palavra se torne uma palavra viva dentro do nosso coração aqui. Abençoe que nossas mentes possam estar conectadas contigo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso querido telespectador já sabe que a gente tem aqui alguns presentes para mostrar para você. O guia de estudo do programa Código Aberto, onde aqui a gente ultrapassa até esse guia, discutindo muito mais sobre a Bíblia, mas somos sempre norteados por temporadas onde o mundo inteiro estuda exatamente um tema para conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Está aqui o nosso guia e também um presentão para você, jovem, que era até hoje grátis, a partir de agora tem que lavar a louça na minha casa, daí você ganha. Não, mas é de graça para você, estou brincando. Está aqui, ó. É só você entrar no nosso site, fazer ali um cadastro especial e você vai ganhar inteiramente grátis esse estudo bíblico voltado para a nossa garotada, para os nossos jovens e você curtir ainda mais o estudo da Palavra de Deus. Sabrina, nossa madrinha, vai deixar um recadinho agora como mãe e professora para abrir o assunto de hoje. Roda lá. Há algum tempo, eu pedi que meus alunos elaborassem um trabalho sobre um livro clássico da literatura chamado Robinson Crusoe, que conta a história de um náufrago. Como parte desse trabalho, eles deveriam elaborar um manual sobre o que fazer em caso de naufrágio. Trouxeram muitas listas, elaboradas por especialistas e retiradas da internet, sobre como agir de forma calma e consciente para evitar perder a vida. A lição dessa semana elaborou para você um manual, dizendo como ser salvo, a partir dos ensinamentos de Cristo. Na verdade, não existe outra palavra, outro nome, outra maneira de ser salvo, a não ser em Jesus Cristo. Falando em naufrágio, eu me lembro de Pedro. Ele nos ensinou o que fazer quando estamos nessa situação. Olhe para Jesus e peça, Senhor, salva-me. Bom demais, valeu Sabrina, e você tocou numa expressão que eu ia exatamente começar o assunto com vocês. Manual. Não sei mulher, mas eu acho que a maioria dos homens não suporta, né? Ler manual, ler coisa assim, detalhes. Você curte, pastor? Compra um aparelho, aquele milhão de letrinhas para você ler como fazer. A gente não aguenta muito, né? Eu leio só se em algum momento eu me perder. Exatamente, mas porque a gente assim, vai no intuição. Começa e a esposa fala, lê o manual. Não, pra quê? Eu já sei. Gente, alguns dias atrás eu comprei uma máquina fotográfica, tá aqui, ó. Esse aqui é o manual da máquina, ele tem 404 páginas em espanhol. Para minha alegria, você leria isso? Quando eu olhei isso aqui, gente, eu falei assim, por favor, eu vou ligar a máquina, tirar a foto e pôr no automático e fim de papo. Aí eu estava olhando o manual e eu me surpreendi quando de repente caiu dentro do manual isto aqui, ó. 404 páginas resumidas num manual rápido de poucos passos. E aí, qual que eu escolhi? Qual que você escolheria? O maior, 404 páginas ou uma sanfoninha prática para você não errar? Sanfonia, lógico, fácil, né? Gente, hoje, nesse Código Aberto, nós vamos deixar o manual de 404 páginas e dizer a você, no programa de hoje, nós vamos exatamente discutir passos rápidos. Então, eu prometo para você, jovem, que nós vamos aqui discutir o nosso guia rápido para como você ser salvo. Mara, teu recado para o jovem. Como ser salvo? Resumindo num manual de uma página. Olhando para Jesus. Pastor. Aceitando. Acho que a palavra aceitação. Aceitando. Rebeca. Roubou minha resposta, mas é aceitar e agradecer o que você aceitou. Vamos lá, Rafael. Você já foi salvo, né? Então eu só reconheça. Reconheça e pronto. Acabou. E a gente começa nesse guia de estudo a descobrir um pouquinho mais os passos para a salvação. E eu acho que um dos passos interessantes, começamos com a necessidade. Por que a gente tem que reconhecer a necessidade como um passo para a salvação?
Pastor, eu falei agora há pouco que não estava gostando de malhar, e aí eu reconheço a necessidade. Tem um amigo meu que ele tem um perfil no Instagram que chama Boa Forma Adventista. Ele dá dicas rápidas. Eu sigo esse Instagram também. Ele manda um abraço para ele, inclusive. E ele dá dicas rápidas de como fazer isso, né? Faça isso todo dia, ele lança desafio, é muito legal. E assim, eu vejo lá, cada vez que eu olho, vejo que lá eu olho para mim. E aí eu percebo a necessidade, caramba, eu preciso fazer isso. Bacana. Eu preciso fazer isso. E aí eu estou tomando gosto por isso, porque pela necessidade que eu reconheço. Me lembro até hoje de uma frase épica que o pastor Mark Finney sempre fazia em seus sermões, um grande pregador mundo afora. Ele dizia assim: as necessidades são a obra-prima são a matéria-prima, com a qual Deus realiza os seus milagres. Necessidade é a matéria-prima para Deus operar os seus milagres, como se Deus pudesse, mas sem necessidade, ele vai fazer o quê, né, Rebeca? E eu acho engraçado reconhecer a necessidade, né? E eu penso muito, obviamente, em saúde mental, em doenças mentais. E antes de eu aceitar um trabalho para melhorar uma depressão, uma ansiedade, eu tenho que reconhecer que eu tenho esses problemas. Eu tenho que reconhecer que eu estou triste, eu tenho que reconhecer que eu estou o meu dia a dia está sendo afetado por emoções negativas. E é isso que a gente precisa primeiro aceitar, que o pecado, que os nossos erros estão atrapalhando a nossa vida e que a gente precisa de uma solução para eles. E eu acho importante pensar também, pegando isso do tratamento, que eu gosto da ideia em saúde mental, tem muito essa coisa da confrontação. Em algum momento a gente é confrontado com essa necessidade, porque não existe mudança sem confrontação. E o reconhecimento da necessidade, na minha visão, é isso. É você ser confrontado. Você é confrontado com quem você é, com as suas necessidades, com necessidades que você não sabe que existiam, mas existem. Talvez estavam ali, você precisando de alguma coisa, não sabe dizer o quê. E às vezes tem essa, né? Mas eu estou precisando de alguma coisa, eu não sei o quê. E é essa confrontação. Você tem uma necessidade e existe, então, a busca por um suprimento. Olhar no espelho, né? Olhar no espelho e, aqui que eu preciso limpar, né? Exatamente, eu acho que esse é o ponto. E quando a gente olha para Jesus, a gente consegue entender o que a gente precisa mudar. A gente consegue enxergar a necessidade. Porque, igual ele falou, ele olha e fala assim, eu tenho necessidade de malhar. Você tem um paradigma, você tem um exemplo, você tem um objetivo a alcançar. Quando a gente olha para Jesus, a gente reconhece as nossas imperfeições e a gente reconhece a necessidade. Preciso mudar. É possível alguém numa UTI achar que está bem? Ou um cego não perceber que é cego? Ou alguém que está com um tremendo câncer terminal dizer que está tudo bem e tocar a vida? Eu acho que fisicamente, pastor, isso pode ser mais difícil. A pessoa estando numa situação tão grave como essa, é visível. Ela consegue enxergar de fato que ela está entubada, ela consegue ter noção do que está acontecendo fisicamente. No âmbito espiritual, é muito mais complicado. Às vezes você pode estar com uma doença gravíssima espiritual e se você não tiver noção da perfeição de Cristo e quão distante você está, às vezes você não tem uma ideia de quão longe você foi e o quanto você necessita de Cristo. E depende eu conheço uma frase interessante, fala assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Certíssimo. E depende do referencial. Por exemplo, um cego que nasceu cego, que só conheceu gente cega, que vive numa terra onde só tem cego, para ele aquilo, ele não precisa ver. A partir do momento... Não existe enxergar, né? Não existe enxergar. A partir do momento que ele é um cego, mas que está num contexto onde outras pessoas veem, outras pessoas falam dos benefícios de ver, seria tão bom ver também. Às vezes a gente não conhece e não reconhece a nossa necessidade porque a gente vive no meio de um monte de gente que tem as mesmas necessidades e ainda não foi despertado para a ideia do referencial. Um paradigma diferente, um referencial diferente, alguém que me mostre, eu posso ser melhor do que eu sou, eu posso ser diferente do que eu sou. Eu queria falar aqui um pouquinho do medo, porque às vezes a gente está num estado e a gente tem o medo do diferente, né? Zona de conforto. A zona de conforto. Então, às vezes, eu sei que eu estou muito deprimida, eu sei que minha vida não é feliz, mas eu tenho medo de fazer um pouquinho diferente. Mas o fazer um pouquinho diferente vai trazer uma melhora absurda. E eu acho que às vezes a gente está nesse estado. A gente sabe que tem alguma coisa errada espiritualmente. A gente sabe que talvez se eu tivesse um relacionamento com Jesus, talvez se eu orasse, talvez se eu procurasse ler um pouquinho a Bíblia, talvez isso fosse melhor. Mas eu tenho medo do que isso pode trazer. Mas esse é o tipo de atitude que se você tomar, você não vai se arrepender. Porque eu te prometo que sua vida vai ser muito melhor e você vai ser muito mais feliz. Salmos 14:3 diz pra gente o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, primeira lição prática do nosso guia rápido sobre passos, objetivos de salvação. Ninguém está bem. Ninguém está bem.
Querido jovem, entenda. Primeiro é reconhecer que não presta, reconhecer que não está bem, reconhecer que você está com um câncer terminal que te dá algumas horas de vida, se você não entender mais do que nunca a gravidade da tua doença. Isso não é muito catastrófico, não? Se eu não sei onde é que eu estou, como é que eu faço um plano para onde eu vou? Do tipo, eu perguntava, e como é que eu faço para ir no Novo Tempo, pastor? Aí ele falou, onde é que você está? Aí você pode me explicar. Se eu dizer, agora, olha, eu não sei onde é que eu estou, então como é que eu vou explicar como eu saio de lá onde eu estou e ir para onde eu quero que você está, onde eu quero ir, né? Então, se eu não reconheço que está sujo, eu não vou limpar. Se eu não reconheço que está errado, eu não vou consertar. Então, a importância do reconhecimento é demais. Nesse Bacana. Sentido. A percepção do caos precede a ordem. Se eu não perceber que está tudo fora do lugar, olha aí, essa frase agora eu vou até frase copiar. épica do Código Aberto de hoje, a anote. percepção do caos precede a ordem. Disse pastor Tiago com esse sapato amarelo característico dele. Formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Eu falei que eu ia mencionar, porque me chamou a atenção. Mas a Bíblia diz, é um look diferente. Olha a resposta, olha a resposta. Formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Já é amarelo pensando no céu, nas ruas de ouro. Vamos lá, gente, próximo passo tem que correr, arrependimento. E aí? Dá a volta? Com certeza. Eu acho que a questão do arrependimento é simplesmente, após ter reconhecido a sua condição pecaminosa, experimentar a tristeza, clamar a Deus pelo perdão, reconhecer que aquilo que você fez foi ruim, foi feio, foi sujo, foi baixo. E você reconhecendo quão longe você foi, muitas vezes é difícil reconhecer isso, por isso a gente tem que pedir que Deus abra os nossos olhos, a gente precisa do colírio do Espírito Santo para conseguir enxergar essa condição pecaminosa, a gente se arrepende e então a gente entende quão longe nós fomos para conseguirmos então enxergar o objetivo. Mas num mundo de prazer a todo custo e sentimentos fortes e deliciosos como condição de vida, o jovem não aceita viver uma vida menos feliz, ele quer curtir. Sim. Falar em experimentar tristeza, não é estranho te dizer, olha, você foi feito para curtir, mas experimente uma tristeza. É diferente arrependimento e remorso. Né? O remorso é do resultado que deu. Nossa, deu um resultado super mal. Nossa, olha o que aconteceu, eu não devia ter feito isso, olha o que aconteceu. Remorso. Nossa, olha o que eu fiz. Mesmo não tendo dado resultado ruim. Nossa, eu preciso mudar minha atitude. Porque o remorso me leva à depressão. O arrependimento me leva à transformação. Então, se deu errado, o que aconteceu? Nossa, eu fiz isso e eu preciso me transformar. Isso é diferente. Quando eu reconheço e me transformo, aí é bacana. E crescer é sempre bom, né, nesse sentido. Quando eu abro os olhos para a consequência das minhas ações, eu entendo que eu estou no erro. Eu posso estar buscando prazer, mas vai chegar uma hora que eu vou alcançar a depressão, o vazio. E aí é remorso. E aí vem alguma coisa negativa. Mas essa coisa negativa pode te ajudar a impulsionar o arrependimento, porque você não precisa viver assim para sempre. E pode ser o remorso. Mas é diferente de Pedro e Judas, né? Mas, assim, o Pedro, meu ponto... Judas se enfoca, Pedro se transforma, né? Mas o meu ponto é o seguinte, para você entender que o arrependimento, muitas vezes, vai vir dessas consequências que você está colhendo por atos errados. Então, pode ser que você esteja muito bem, mas o que está de errado com esse muito bem? Você vai ver nas suas consequências. Mas eu preciso esperar a consequência para não necessariamente, mas às vezes é a grande questão é, o jovem que está assistindo a gente hoje, precisa esperar a consequência ruim para que isso aconteça? Ninguém precisa esperar a consequência ruim. Mas, às vezes... é a única forma. É a experiência de cada um. Na minha experiência, talvez, eu consiga decidir, não vou esperar as consequências. Vou sentir a tristeza antes da consequência. Mas, em alguns momentos da minha vida... E se eu analisasse todo dia o que estou fazendo, como estou vivendo, antes que chegasse na consequência? Sinceramente, porque, assim, o grande risco de eu ficar esperando consequência é eu cair sempre em remorso e nunca me transformar. Quantas vezes acontece a consequência, você se sente mal, triste porque aconteceu a consequência, e não pelo que você fez? Não, e eu acho, assim, na verdade, muitas pessoas aprendem com o erro dos outros. Espertos são esses, né, que conseguem olhar para as situações, entender, nossa, tá muito bom aqui, é muito prazer, tá muito legal, mas entender que teve um amigo que foi pelo mesmo caminho e não acabou bem. Então, muitas pessoas podem aprender dessa forma, mas, infelizmente, eu acredito que existem pessoas que não conseguem se desligar desse prazer até que caiam em si e entendam que ele é momentâneo, que ele não dura para sempre, e ter que passar por esse desconforto, digamos assim, de usufruir, enfim, de enfrentar as consequências do pecado. Falamos de reconhecer a minha doença, falamos de reverter a doença. Isso aí eu acho que um processo terapêutico pode resolver. Você tem muitas denominações e muitas filosofias que dizem
em que você pode se recompor, que você pode fazer um tratamento de catarse e de se levantar, é a autoajuda, são pessoas dizendo, você pode mudar a tua vida. Então, os primeiros 2 passos não nos levam para um ponto eterno, nos levam para um ponto onde o ser humano pode resolver. Eu acho que a gente precisa de mais alguma coisa, porque reconhecer o problema e dar a volta sobre o problema, qualquer livro de autoajuda diz. Fica com a gente, porque no próximo bloco tem mais o 3º passo. E você vai ver que o 3º passo, mais do que nunca, torna tudo isso muito mais importante para você. A gente volta já já no seu Código Aberto. Pegou fogo, vocês não têm noção do nosso intervalo. Eu estou aqui com o manual de 400 páginas, vamos tentar manter o nosso de apenas 4, 5 passos para ser bem objetivo. Falamos aqui no primeiro bloco sobre percepção da doença, do erro, nossa situação, ninguém presta. Segundo, arrependimento, reversão, mudar, dar uma volta. Mas a gente comentava um pouquinho, né, que existem terapias, Rebeca, existem sistemas, existem o Alcoólatras Anônimos, existem filosofias que tentam fazer, usam esses 2 primeiros passos. Reconheça o problema e dê a volta sobre o problema. Isso é autoajuda prega. E aí, isso é salvação? Não. E é interessante a gente ver que a salvação é um pouquinho diferente, porque ela é no âmbito espiritual. Então, eu posso até me curar, vamos pensar no âmbito emocional, que é mais a minha especialização. Eu posso até me curar de uma depressão com tratamento, com terapia, tomar alguns medicamentos, se for de nível orgânico. Mas isso não quer dizer que eu não tenha chance de ter outros problemas emocionais no futuro. Quando a gente diz respeito à salvação no âmbito espiritual, Jesus veio, Jesus morreu, ele ofereceu a salvação, isso é solução para a nossa vida. E dá a possibilidade de a gente estar com ele no céu. Lá a gente não vai ter problemas emocionais, não vai ter problemas físicos, mas a única solução eterna para qualquer problema é a salvação, é você aceitar essa salvação e você poder viver eternamente feliz ao lado de então, Jesus. Ir num consultório pode até ajudar uma certa parte da vida. Pode. Mas dizer que isso vai trazer a salvação Não eterna, vai. a felicidade, jamais. Vai fazer sua vida aqui na Terra um pouquinho mais feliz. Mas a vida aqui na Terra, a felicidade aqui é um pouquinho muito limitada comparado com a felicidade. Eu tenho uma Vamos metáfora, Vamos lá. Imagina que aconteceu um naufrágio e a pessoa se afogou lá no mar. O barco pode tirar da água e trazer o barco, tirar do meio da água, está afogando lá e colocou aqui. Mas ela só vai se sentir segura mesmo quando chegar em terra firme. E então, tem gente querendo ficar dentro do barco, morando lá. Achando que agora, nossa, beleza, que barco maravilhoso, agora eu cheguei, estou salvo, que maravilha. Não, a salvação é quando eu chegar na terra firme. Então, as terapias, o processo de coach, a psicologia, todos tiram do mar. Então, mas terra firme é vamos para o 3º passo. Primeiro, reconhecer. Segundo, arrepender. Pastor, 3º. Crer. Crer em quem? Cristo. E ou o quê? Crer que existe uma solução. Porque uma das partes do reconhecer a necessidade não é só reconhecer a necessidade, é reconhecer também a minha impotência diante do suprimento dessa necessidade. Aí vem o arrependimento e vem um elemento básico. Mas beleza, então eu posso pegar um pedaço dessa madeira, cortar, colocar num colar e dizer, eu creio no poder metafísico dessa madeira, ela está me ajudando como um amuleto. E aí? Nossa, não, isso é esse crer. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que eu preciso crer em alguma coisa, em qualquer coisa. Sim, um cristal maravilhoso de poder. Vamos crer em alguma coisa, isso vai me dar forças. Não, crer em Jesus Cristo. E eu queria agora ouvir, pastor, é a solução. Defina para a gente esse 3º e mais importante passo. Crer em Jesus. Por que isso para o nosso telespectador é tão importante? Porque ele pode ter uma foto, pode ter um amuleto, uma ferradura, pode ter um objeto supersticioso e acreditar nisso. E isso é a minha alegria de vida. Mas isso não salva e não traz a felicidade eterna. Crer em Jesus, a fé em Jesus não é simplesmente acreditar no que ele viveu, acreditar que ele existiu, acreditar que ele passou por aqui, ou acreditar na verdade que ele disse. Crer em Jesus é entrega. Crer em Jesus é entender que ele fez por mim aquilo que eu não era capaz de fazer. Crer em Jesus é aceitar que a graça é suficiente. Crer em Jesus é depender totalmente dele. Eu tenho uma necessidade e creio que ele pode suprir essa necessidade. Crer é entrega, eu me jogo. Eu falei, até no intervalo a gente falou dos Alcoólicos Anônimos, e eu citei porque os 3 primeiros passos dos Alcoólicos Anônimos eu reconheço a minha impotência diante de um vício, eu venho, e é o 2º passo, eu acredito que existe um poder superior, que existe um Deus que pode me devolver a sanidade, e o 3º passo eu entrego os meus cuidados e a minha vida a esse Deus. Que legal. É essa sequência, é impotência, tem alguém que pode resolver, então eu vou entregar para esse alguém, é a fé. Fantástico. Jesus estava indo para curar uma filha morta de um pai desesperado com a filha
sem vida, e no meio do caminho uma mulher toca Jesus com uma hemorragia que fazia anos que ela não era curada. Jesus olha para aquela mulher e fala exatamente em Mateus 9, 22, conforme está no nosso guia, Jesus voltando-se e vendo-a disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Desde aquele instante, a mulher ficou sã. Eu quero ouvir agora dos lábios de uma psicóloga a relação fé, porque hoje o ser humano, ele acredita que a fé, ela existe, é importante a crença, mas o que o cristianismo apresenta como contraponto dessa fé que você tem que pensar positivo? Pensar positivo é um pouco de fé. Agora a gente vem com o cristianismo dizendo, não, a tua fé que salvou aquela mulher era a fé em Jesus. A gente entende que a ciência ela é bombardeada por várias linhas de pensamento, inclusive os pensamentos de que religião não é importante. Ok. E aí a gente vê que a oração é importante, só que aí eles mesclam oração, meditação, acreditar num ser superior. E nós, no âmbito de cristianismo, a gente traz esse algo a mais. Esse Jesus é uma pessoa, ela veio, ela viveu entre nós, ela deu o exemplo para a gente de vida, ela trabalhou por nós, ela morreu por nós, essa pessoa de Jesus. Esse é o diferencial. A gente tem alguém vivo, real, que está trabalhando pela nossa salvação. E aí eu posso querer a salvação aqui da terra. E eu falo de novo, tudo bem, eu posso até querer viver bem aqui. Mas se eu decidir viver bem com Jesus, eu vou ter uma vida sem problema emocional. Eu vou ter uma vida sem problemas físicos. Eu vou ter uma vida perfeita ao lado de Jesus pro resto da minha vida. E isso que a salvação me fornece, a eternidade. Não tem nada melhor do que Nós isso. discutimos aqui o Jesus pessoa, o Deus pessoa, o Espírito Santo pessoa. Seres que a gente pode se relacionar como pessoas. Eternidades, divindades, é a onipotência, a onisciência, a onipresença na Trindade, mas são pessoas que a gente pode se relacionar. Então é essa fé relacional em pessoa que a gente teria que abordar para os nossos jovens? Assim, eu achei interessante uma coisa. Na fala de Cristo, ele não fala assim, eu te salvei. Ele fala, Deus te salvou. Não fala nem Deus te salvou. Interessante a fé isso. dela. A fé dela. Por mais que Deus tenha dado o milagre para ela, Deus já estava disponível. A interpretação que eu faço é, já estava disponível esse milagre para você, a transformação da sua vida já estava disponível. Mas quando você creu fortemente, você teve fé em mim, e creu que já estava disponível, e pegou, é como se ele vestisse uma luva da fé, colocasse o óculos da fé, e visse a fé, e pegasse aquilo que ela precisava, e aí a fé dela salvou. Então, a salvação já está disponível, está tudo disponível para mim. E quando eu colocar meu óculos da fé, a luva da fé, e pegar isso, ela e é receber, ela é concreta. Aí a minha fé me salva. Não que Deus não fez por ela, nem que Cristo não tenha feito, mas quando eu me visto de fé, aí eu pego aquilo que eu precisava, eu tomo posse da salvação, e isso me salva. E aí? Gostei. Interessante, porque nessa história especificamente, certamente haviam outras pessoas doentes ali que também Sem precisavam dúvida. de cura. E simplesmente uma mulher que conseguiu encostar no manto Nas de Jesus, vestes, nas vestes, na bordinha, assim, foi curada. E- Realmente o diferencial foi a fé dela. Tanta gente experimenta Jesus e Jesus sente diferença no toque dela, porque ele diz, eu senti que de mim saiu o poder. E é interessante Isso que Deus não é interessantíssimo. mesquinho, nem ficou selecionando quem eu vou curar, quem eu vou curar. Não, é quem Não. vier. Quem vier. Quem vier, exatamente. A Quem história vier bíblica- com fé. Quem A história crer- bíblica quem tem uma- crer em mim, né? tem uma Quem coisa crer em importante. mim será salvo. A história bíblica tem uma coisa importante dessa mulher, que fala que ela há 12 anos procurava, ou seja, há 12 anos ela exercia a fé de diferentes maneiras, procurando médicos, procurando outros métodos de cura, ou seja, ela tinha a fé não é algo que surgiu para ela naquele momento. O fato é que naquele momento ela depositou a fé no lugar certo. Ela, até o momento ela procurou um médico crendo que ia resolver o problema, procurou outros métodos de cura achando que iam resolver o problema, e aí ela colocou aquela fé que ela havia desenvolvido, ela depositou no lugar certo. Você está dizendo, então, se o jovem que está assistindo a gente hoje, agora, depositar a mesma fé que ele deposita nos estudos, de repente num curso, num guru ou num amuleto em Cristo, essa mesma fé aí que ele É a deposita em mesma outras fé, coisas, só que depositado no lugar certo. no lugar certo. Interessante isso aí. Claro, tem que cuidar, porque realmente os jovens creem em amuletos, creem no diploma, creem no guru, mas nada disso é Transforma. o poder de Cristo. que sai de Cristo. Querido jovem, a gente quer diferenciar isso. Então, Nós quer dizer não que a gente sempre viemos tem fé, aqui né? pra achismo. Em alguma coisa, Nós né? viemos aqui para nos posicionar. Você pode ter muitas crenças, e não está errado você crer, eu creio, mas a fé que traz poder é a fé em Jesus. Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo, arrepender. Terceiro passo, ir a Jesus.
quarto passo, e agora a lição traz uma ilustração de Jesus, que são as vestes de justiça num povo que não merecia nem entrar na festa. E agora Deus diz, vocês recebem essas vestes que nunca seriam para mendigos, para sujos, para imundos, e vocês se vestem dessas roupas brancas, cheirosas, perfumadas e novinhas, e vocês podem entrar na festa. E aí vem o texto que nós temos aqui em Mateus 5:20, dizendo, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Por que justiça faz parte desse rápido manual de passos para a salvação? A Bíblia diz que as nossas justiças, o profeta Isaías disse, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, os nossos bons atos, tudo aquilo de bom que a gente faz, não produz folhas salvação. De figueira para Adão e Eva. Dessa maneira. Então, quando a Bíblia nos diz que a gente recebe vestes nupciais ou a veste de justiça, eu gosto muito da ideia que nós somos declarados justos. Nós não somos justos, mas nós recebemos uma veste de uma pessoa justa. Nós estamos sentados no banco dos réus, nós reconhecemos a nossa culpa lá no banco dos réus, nos arrependemos dos nossos crimes e cremos em Cristo Jesus. E é nesse momento que acontece, Cristo diz, e Cristo nos declara inocentes, Cristo nos declara justos. Nesse momento, então, Ele nos dá uma nova roupa. Ele dá uma veste de justiça. Agora, gente, é estuprador, é drogado, é traficante, é terrorista, derrubou as torres, entrou no avião e matou todo mundo, explodiu gente num shopping, matou filho, matou mãe e pai a pauladas. E é possível declarar justo? Mas, pastor, é porque assim, justiça vem do perdão, e perdão não é desculpa. Desculpa, eu tiro a culpa. E você fez, mas eu tirei sua culpa. Perdão não, perdão é como se eu voltasse atrás e apagasse e falasse se você não fez. Não, eu fiz assim, não, você não fez isso não. Não, eu destruí a torre lá, não. Você destruiu torre nenhuma. Perdão é isso, perdão não é desculpa. Você fez e eu tiro a sua culpa. Perdão você não fez, você não fez. E isso é a força. Por isso que ele vira para o ladrão da cruz, então você está lá comigo. Porque, na verdade, Cristo não está se importando com o que ele fez ou não fez. É o que ele se tornou. O que me tornei? E quando você se torna, e isso é que Cristo se importa com isso. O que eu me torno a partir do que Ele faz comigo? E a justiça é isso. Ele volta atrás e você não fez. E Cristo nos vê com os olhos da fé. E muitas vezes esse detalhe de olhar para as pessoas e conseguir ver a transformação nelas, só de fato se a gente tiver os olhos de Cristo emprestado, para que Ele nos ajude a enxergar a transformação dessas pessoas. Porque humanamente é um negócio impossível, mas é uma veste que Ele nos dá, é um presente de justiça que Ele nos dá, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele. E as vestes, que é algo que se vê por fora, é simplesmente o reflexo de uma transformação que vem de dentro para fora. É uma história antiga, muitos já usaram, mas ainda eu quero imaginar como é que vai ser o dia lá no céu, quando Estevão ressuscitado olhar e ver Paulo do lado dele. Esse encontro é fantástico. Eu acho que ele vai pensar que está no inferno. Alguma coisa aconteceu errado, estou na segunda ressurreição, estou na ressurreição errada, olhar para Paulo, o que aconteceu, Senhor? Eu ressuscitei no momento errado. Mas, gente, eu acho que isso que é o fantástico. Por isso que vai ter o milênio, nós vamos ter outros estudos aqui, mas essa coisa absurda de você imaginar. Imagine você descobrir no céu que o terrorista que destruiu toda a tua família, de repente, por que não, ele pode estar no céu? Agora, isso para nós humanamente é difícil de entender, aceitar eu gosto de pensar nessa veste. Eu já tem roupas que são, por exemplo, algumas peças de roupa é tamanho único. A peça é tamanho único, só tem aquele tamanho. Se você cabe ali, beleza. Eu gosto de pensar que as vestes que Cristo coloca na gente, essa veste de justiça, não é tamanho único. É uma roupa diferente, é tamanho universal. É de alfaiateria. É tamanho universal, não é tamanho único. É de alfaiataria, foi feito para você. Mas assim, ela cabe em todo mundo. Ela é tamanho universal. É o pior sujeito do mundo, cabe nele. O melhor sujeito, na nossa visão, cabe nele. Legal. E ele também precisa. O melhor precisa, o pior precisa. Porque, na verdade, não existe pior ou melhor. A palavra fala que são todos pecadores. Todos pecaram. Né? Lição objetiva com passos claros. Reconhecer, arrepender, seguir Jesus, receber a justiça. Vamos para o próximo intervalo, rapidinho, porque falta só o quinto e último passo, que é exatamente o discipulado. E a gente vai discutir sobre isso no último bloco. Já a gente volta.
Para quem curte resumos objetivos de coisas muito complexas, a lição desta semana está trazendo 5 passos para você entender mais do que nunca a salvação. Reconhecer, arrepender, ir a Jesus, receber a justiça e agora a última palavra antes da música da Suzane que fale, discipulado. Por que o discipulado entra no processo da salvação, pastor? Porque, como a gente falou na lição anterior, é a consequência. Eu conheço a Cristo, eu creio em Cristo, eu reconheço a minha necessidade, e aí eu preciso pensar, tem outros precisando também, e eu vou conduzir você a reconhecer a sua necessidade. O discipulado é seguir a Cristo nesse sentido de ser um multiplicador. O que Cristo fez na minha vida, eu preciso levar para que Ele faça na sua também. Há uma questão também assim, se fez tão bem para mim, eu cheguei a Cristo, eu reconheci, nossa, eu estava mal, busquei a Cristo, Cristo me transformou, eu não vou querer parar de seguir a Cristo. Cara, se Ele fez esse bem para mim, eu vou continuar seguindo. E aí acontece o processo de discipulado. No caminhar com Ele, porque eu não vou querer mais largá-lo, né? E aí acontece Ele me discipulando e isso repetindo em mim o Evangelho e repetindo isso a outras pessoas também. Então, eu acredito que a questão do discipulado é mais uma questão de reconhecer, perceber o benefício que fez e não querer parar de seguir a Cristo. Vamos lá, Mara. Eu acho interessante que nos evangelhos, de forma geral, todos os milagres que Cristo fazia, em muitas situações ele pedia para que as pessoas não contassem isso aos outros. Mas não era absurdo, né? Era igual falar, conte. Né? Porque é um negócio que te faz tão bem, a salvação te faz tão bem, te traz felicidade, transforma a sua vida, que é impossível você guardar isso para você. Você quer automaticamente falar para os outros e levar os outros a conhecerem esse Deus que você conhece. É simples assim. Agora, o discipulado é só pensando nos outros ou é na constância da minha relação com Cristo? E é a constância da relação, e eu acho também a gente priorizar Cristo na nossa vida. Na nossa vida a gente tem muita hierarquia, né? O estudo é importante para mim, minha namorada é importante para mim, meus pais são importantes para mim, o meu esporte preferido é importante para mim, mas quando a gente está no discipulado, a gente tem uma prioridade, Jesus. Jesus se torna a pessoa mais importante na minha vida, ele se torna o meu exemplo, ele se torna quem eu quero seguir, quem eu quero me espelhar, e aí as coisas acontecem naturalmente. Gostei. Quem faz comunicação sabe da pirâmide de Maslow, né? Das necessidades do marketing para você entrar as necessidades mais básicas até as mais fúteis. O ser humano tem essa pirâmide de necessidades. Você colocaria, então, embaixo de todas as mais básicas, como comer e beber água, Jesus. A necessidade de Jesus, com certeza. É uma necessidade corporal, emocional, espiritual. Ela é uma necessidade completa que precisa vir primeiro. Uma coisa interessante que você falou é que o discipulado, na verdade, é porque eu me sinto bem e Cristo vem a mim e eu preciso continuar nele, né, para que eu continue me sentindo bem. Mas a diferença entre as ações de autoajuda e Cristo, a transformação por Cristo, a transformação por autoajuda, é que, de repente, na autoajuda eu busco para mim. Eu quero para mim, as coisas para mim, a minha transformação para mim. E com Cristo, não. Quando Ele me transforma, eu não consigo não atuar para o outro. Então, na verdade, eu sigo a Cristo porque me fez bem. E, ao me fazer bem, Cristo me transforma para que eu faça isso pelos outros também. Então, essa é a sequência. Busco porque me fez bem, continuo com Ele, permaneço nele, dentro dele. Vamos lá, Suzane. Reconhecer o pecado, se arrepender do pecado, ter fé em Jesus, receber as vestes da justiça e seguir no discipulado constante com Cristo, levando outros para o céu também. Tudo isso se resume agora no que você vai cantar para a gente? Sim, com Amém! certeza. Vamos lá. Vamos lá. Senhor, aqui estou, despido de mim mesmo, lutando pra vencer, mas num instante eu perco. Eu tento me encontrar em meio aos erros e deles aprender novos acertos, sozinho, sozinho, sozinho. Senhor, aqui estou,
busco em minha mente. Sinto que às vezes falas ao meu coração, e entre tantos sentimentos busco direção. Me ajuda, me ajuda, Pai, me ajuda. Frágil e sedento, tento desvendar meus propósitos, e em meio a tudo, como encontrar paz. E quando vem a noite, e quando te procuro, me sinto mais seguro. Não quero mais viver correndo atrás do vento. Eu quero decidir ser melhor por dentro. Me ajuda a lembrar que hoje eu sou teu, que por toda a eternidade tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Climão, bacana. Isso é louvor a Deus e eu resumiria tudo numa única frase. Não complique aquilo que Deus simplificou. Tem muita gente mundo afora correndo atrás do vento. Filosofias não faltam, teses doutorais teológicas complicando em 1 bilhão de passos a salvação existem por aí. Mas jovem querido do Código Aberto, que não é por acaso que você está agora me olhando através dessa TV, ou desse monitor, ou desse teu celular, por onde quer que você esteja assistindo ao Novo Tempo. Não complique o que Deus simplificou. Salvação é simples, extraordinariamente simples, absurdamente simples. Eu deixo com você aqui, eu quero ouvir a frase de cada um de vocês sobre esse assunto tão bacana. Mas aqui, um texto do livro Mensagens aos Jovens, como eu sempre comento com você, um livro de cabeceira, depois da Bíblia, para você que está tomando as decisões mais importantes nessa fase mais dramática da vida, entre os 10, 12 até os 30, 32 anos, quando você está fortalecendo tudo aquilo que a gente chama de caráter, eternidade e sonhos. Querido jovem, está escrito aqui, olha, página 212, lembrai-vos, cada dia, cada hora, cada momento, você está tecendo a trama do vosso destino. Tem um jovem me assistindo, Rochael, nesse momento e perguntando, tá, salvação é simples, ok, são 5 passos, eu consigo entender, alguma coisa dentro de mim pede algo mais, mas é para mim? É para você e é cada momento que faz isso acontecer. Por mais simples que seja o que você faz, por mais simples a atividade que você se envolva, perceba que a sua vida é sempre de Cristo. A nossa vida é sempre espiritual. A gente às vezes acha assim, Deus me abençoe nas questões do meu trabalho, minhas questões, minha vida educacional, minha vida profissional. Mas a vida da gente é sempre espiritual e a salvação está em todos os momentos. E o Cristo está em todos os momentos, no meu caminho, no meu dia a dia, transformando a minha vida, transformando pequenas atitudes. E quando eu percebo essas pequenas atitudes sendo transformadas,
eu percebo que Cristo realmente está entrando no meu dia a dia e eu estou no caminho que é Ele. Rebeca, a maior extraordinária de todas as curas terapêuticas, medicinais, ou o que quer que o ser humano possa sequer conceber para reverter um problema do mais sério que existe, que é a perdição, onde chamamos o remédio de salvação. Não é possível que seja tão simples assim. É simples, sim. E é incrível, porque a gente complica as coisas, né? A gente tenta complicar a nossa vida, a gente tenta polemizar a nossa vida, mas é tão simples quanto beber um copo d'água. É simples. A gente toma decisões todos os dias, milhares. O que eu vou vestir? Que horas que eu vou pegar o ônibus? Eu vou assistir essa aula, eu não vou. Mas a decisão de aceitar a Jesus é simplesmente agora. Você pode falar agora. Jesus, eu te aceito na minha vida. Transforma o meu coração, me ajude agora. E quanto mais cedo você se decidir, mais cedo você vai colher os frutos extremamente positivos. Pastor? Uma coisa importante daquilo que a gente viu, e você que está em casa precisa entender isso, que a salvação é um dia de cada vez. Isso tudo que a gente falou são passos e a gente agrupou, colocou, faz isso, faz aquilo, mas não fica pensando nisso no resto da vida. Faz isso hoje, vive isso hoje, reconheça a necessidade hoje, arrependa-se hoje, acredite em Cristo hoje, receba a justiça dele hoje, siga Jesus hoje. Viva a experiência da salvação hoje. E o amanhã vai trazer a necessidade de ver isso de novo amanhã. Mas hoje, e só por hoje, seja salvo em Cristo. Mana, tantas viagens, guerras que você enfrentou, inclusive guerras físicas com teus pais, vivendo por esse mundão afora, você conhece muitas culturas, muitos contrastes, muita gente que complica, muita gente que tem inúmeras situações de complexidade de vida. Você consegue ver através da simplicidade da salvação o alcance para tantas raças, culturas e pessoas que nos assistem tão diferentes? Consigo sim, pastor. Aliás, nós tivemos diversas experiências lindas de ver pessoas no animismo, no ateísmo, reconhecendo que a salvação é simples e caindo em prantos diante de Deus e reconhecendo que o fato dele ter dado o seu filho é o suficiente para que nós sejamos salvos. A única coisa que nós precisamos fazer quando Jesus bater a porta do nosso coração é abrir. E se nós abrirmos a porta, ele promete entrar, cear conosco e nós com ele. Você acredita nisso? Eu acredito nisso piamente. Suzane, você canta, mas acredita nisso? Acredito. Acredito, é o que me move, é o que move a minha vida, é o que me inspira, né? A certeza dessa salvação derramada sobre mim, sobre todos nós. Eu tenho fé em Jesus Cristo e acredito que Ele vai retornar e vamos todos juntos morar com Ele pela eternidade. Pastor Tiago, você prega, ajuda, batiza, leva a mensagem para tantos jovens, mas você acredita nisso? Acredito. Acredito e, mais do que acreditar, acho que dependo disso. Depende disso. É isso que dá significado a tudo isso que eu faço. A Suzane falou da canção, é o que dá significado ao que eu faço. A partir do momento que eu deixar de acreditar nisso, perde o significado daquilo que eu faço. Eu acredito nisso. Rebeca, profissional da psicologia que sabe o poder que a mente humana tem para se recuperar. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que a recuperação emocional ela pode ser momentânea. A recuperação física pode ser momentânea. A recuperação espiritual, ela tem um âmbito eterno. E não tem nada que se compara a isso. Nada se compara ao alívio e o conforto que a gente pode receber de Jesus, sabendo que Ele salva a gente a cada dia. Ele oferece isso pra gente de graça, com amor infinito, um amor genuíno e sem querer nada em troca. Rochael, no mundo comunicacional que a gente vive, de tantas estratégias de marketing, tantos apelos de venda para tudo que se chama de produto, dizer que a salvação do jeito que é encantador é simples. Para você, você acredita nisso? Eu acredito e não tenho como viver sem crer. Se eu não acreditar, eu não vivo. Eu tomo atitudes de morte. Se não crer na salvação, se não tiver ela para mim como real na minha vida, todo dia, como o pastor disse, em todos os instantes, em cada atitude minha, se eu não crer e se minha meta e se minha motivação não for a salvação. Então, a salvação para mim é a minha motivação diária para tudo que eu faço. Pode parecer redundante e repetitivo para você, mas eu perguntei um por um, olhando nos olhos, o que você realmente acredita.
e você ouviu de todos nós a mesma resposta. Eu acredito, eu tenho certeza disso. Eu acredito com todas as forças da minha eternidade perdida por causa do pecado, mas recuperada por causa de Cristo Jesus, nosso Salvador. E eu te pergunto, você que me assiste agora, curtiu com a gente o Código Aberto, estudou a Bíblia, nosso jeito diferente, está entrando na internet, está usando as redes sociais, está interagindo com a gente, mas agora esqueça tudo isso e eu entro no universo da tua vida e te pergunto, olhando nos teus olhos, você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Amado jovem, tudo que a gente faz aqui no Código Aberto nada mais é do que tentar levar você para o céu. O que a gente sonha aqui como Código Aberto é dizer para você, Jesus vai voltar. E que o jovem não tenha dúvida que tudo que a gente estuda aqui como Bíblia, como lição, como passos para uma salvação, não é porque é complicado. Claro que eu cheguei aqui e de repente olhei aqui para você um manual complexo e um simples. Nós mostramos para você o manual simples. Por quê? A salvação é simples, é reconhecer. É você ir atrás, se arrepender. É você acreditar, receber a justiça e partir para o discipulado. É só isso, jovem. E se resume tudo isso no seguinte termo: você foi salvo por Cristo Jesus. Essa é a lição que me fascina. E, queridos companheiros, já estamos indo para metade do nosso programa Código Aberto dessa temporada. Vocês são bênçãos de Deus aqui comigo. Está sendo ótimo demais compartilhar minha vida com vocês, mas compartilhar a nossa vida com você, querido telespectador. Nós não estamos brincando de urgência, de falar, de representar. Nós estamos desabafando a nossa alma para você entender. Sem a salvação em Cristo Jesus, você não é nada. Sem a salvação em Cristo Jesus, você não tem nada. Sem a salvação em Cristo Jesus, você passa, você morre, você desaparece na solidão daquilo que nós chamamos pecado. Mas graças a Cristo, nesses passos simples e objetivos de salvação em Jesus, você pode ser tudo, você pode ser mais e você pode ser para sempre. Isso é tudo que a gente precisa escutar num programa como esse. Você pode ir para qualquer canal de televisão do mundo que você não vai encontrar alguém como aqui na Novo Tempo, a gente olha para você e diz, você foi feito para sempre. Que isso mude tuas decisões, que isso mude suas ações, que isso mude a tua maneira de ver a semana, que mude a sua maneira de falar com teus amigos, que mude a tua maneira de estudar, de se relacionar, de sonhar com casamento, de falar com os pais, de falar com teus filhos, enfim, com seus amigos, que isso mude a tua vida, meu querido telespectador, para que você seja um jovem revolucionário. E quando eu digo que aqui no Código Aberto nós estamos vivendo uma revolução do bem, isso não é uma força publicitária de uma mensagem forte, não. Isso é a sinceridade desabafada do coração de um pastor que olha para você e diz, você pode fazer mais, você pode fazer tudo com Jesus. Entra no nosso Facebook, deixa um recadinho na nossa página, curta o selfie do Código, compartilhe a nossa esperança e ore por nós. Hoje eu quero pedir para você também orar por nós, porque a gente faz o nosso melhor aqui para que o melhor aconteça com você e juntos nós vamos viver a salvação em Cristo Jesus, nessa esperança que a Novo Tempo prega em todos os seus momentos. Forte abraço para você. A gente se despede aqui no Código Aberto, já sentindo saudade do próximo encontro, porque a gente se encontra sempre aqui no Código Aberto. Nosso momento especial para a gente estudar a Bíblia de maneira criativa e diferente. Deus te abençoe e até o próximo programa. Código Aberto. Tchau, tchau.